Vamos orar pelo nosso pastor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma aí a mão do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, venha diminuir para que esse Espírito cresça sobre a vida dele. Que não seja ele para a tua igreja, Senhor, mas sim o teu Santo Espírito. Usa, Senhor, porque eu sei que o Senhor já tem preparado a palavra, Senhor, da qual o teu filho se dedicou, Pai. Mas que aqui nada humano seja, Senhor, e sim o Espírito do Senhor, porque é aquele que vai trazer, Senhor, aquele que vai avivar a nossa vida, aquele que vai alimentar-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, todas as amarras sejam repreendidas em nome de Jesus. E que aqui toda honra e glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós irmãos se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. Antes do livro do Apocalipse. 1 João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler alguns textos aqui. Primeiro de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 17 do capítulo 2. O mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Queridos, um dia Cristo esteve aqui. E quando Ele veio, Cristo ele veio com um propósito. Depois de observar os comportamentos humanos, depois de observar os comportamentos de cada um de nós, durante muito tempo, Cristo, segundo a Bíblia, ele tomou uma decisão. E ele veio. Diz a Bíblia que ele veio não por causa dele, mas ele veio por causa de mim. Cristo veio depois de observar os comportamentos, os traumas, as inquietações, o nosso dia a dia, os nossos surtos, as nossas dificuldades de relacionamento. Ele veio. Repito, ele não veio por causa dele, ele veio por causa de mim. Quando ele veio, no seu coração, as intenções do coração de Cristo, quando ele veio com um objetivo, ele veio com um propósito, para cumprir com uma missão. Ele veio por causa da minha incapacidade de sobreviver. Ele veio por causa da minha dificuldade de lidar com a vida. Presta atenção. Ele veio para poder pegar na minha mão, me mostrar o caminho, me orientar.
essa minha dificuldade de andar sozinho, ou essa minha incapacidade de andar sozinho, ele veio por causa dos meus traumas, por causa do meu vazio existencial. Todo ser humano tem um vazio existencial dentro de si. E observando isso, foi por isso, exatamente por causa disso que ele veio. Tudo que nós sabemos a respeito desse Jesus é que quando ele nasceu, quando Jesus nasceu, diz a Bíblia Sagrada que os pastores que estavam no pasto, no campo, pastoreando as suas ovelhas, viu uma estrela no céu. Porém, aquela estrela não era uma estrela simplesmente no céu, mas uma estrela no coração daqueles homens. E aqueles homens saíram dali e foram na direção daquela estrela, porque diz a Bíblia que um menino nasceu, um filho se nos deu. Quando Jesus nasceu, quando ele veio, diz a Bíblia que havia uns magos, uns cientistas da época, que observavam as estrelas, e eles perceberam que ali também apareceu uma estrela que não era dali. E aquela estrela chamou a atenção deles, e por causa daquela estrela, também diz a Bíblia que eles foram até um lugar onde aquele menino havia nascido. Quando Jesus nasceu, uma multidão ouviu falar do seu nascimento. Ele veio para mudar a história. Ele veio para transformar a vida de homens e mulheres. Quando Jesus nasceu, o rei da Judéia tremeu. Quando Jesus nasceu, os governadores da Galiléia temeram. Quando esse Jesus nasceu, os anciões do templo estremeceram. Tudo que nós sabemos dele é que quando ele saiu a pregar a boa notícia, a falar do evangelho, da mensagem do reino de Deus, os surdos ouviam, glória a Deus, os cegos viam, os aleijados andavam, os mortos ressuscitavam. Se houvesse alguém ali com uma possessão de alguma entidade maligna, era liberto. Os paralíticos andavam. Aquela multidão toda, uma multidão de famintos, os ricos, os pobres, os que estavam à margem da sociedade, os assassinos, os bêbados, as prostitutas, todos eles foram convidados para viverem a partir daquele momento um novo estilo de vida. Diz a Bíblia que ele chamou a todos, sem exceção, todos foram convidados. E ele veio com um propósito, e a partir desse propósito, ele fez uma proposta para a humanidade. O texto que nós lemos, ele é muito lindo, quando bem observado e bem aplicado. O texto que a gente leu diz assim: se nós andarmos na luz, como na luz ele está, diz a Bíblia que nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, filhinhos, a fim de que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, não se esqueçam, existe um advogado do lado do Pai intercedendo por cada um de vocês. E aí o último texto que a gente leu, ele diz assim: o mundo passa, os desejos, as concupiscências aceleradas desse mundo da carne, dessa vida, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Me lembro da história de um garoto. Um dia ele esteve numa catedral bem grande,
e ele observou nas vidraças daquela catedral aquelas imagens daqueles santos esculpidas no vidro, colorido, tudo bonitinho ali, tudo arrumadinho. Tinha a imagem de Paulo, disso, daquele, tinha a imagem de Cristo. E ele observou, muito lindo, era pela manhã, e ele ficou admirado com aquilo. Ele foi embora para casa. No domingo de manhã ele falou para a professora da escola dominical, ele disse, e contou para os meninos: olha, eu fui numa igreja e tem umas coisas assim desenhado, eu vi os santos ali, etc. E a professora olhou para ele e disse assim: Joãozinho, Zezinho, o que é para você um santo? Aí ele pensou umas vezes, e lembrou daquela imagem, daquelas coisas lá dos vidros, desenhada, tudo bem feitinho, com cada detalhe. Ele disse assim: mãe, um santo para mim é todo aquele que quando uma luz atravessa por ele. Que sacada, que coisa linda. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje aqui, você vai entender. Primeira proposta que Cristo faz para a igreja, para todo ser humano, melhor dizendo. Primeiro lugar, a partir do texto que a gente leu aqui agora, qual que é a proposta? Jesus veio com um propósito, e num propósito que ele veio de buscar e salvar os que se haviam perdido, diz a Bíblia. Ele veio para isso. Ele fez uma proposta. Primeiro lugar, primeira proposta que ele fez é que a partir de então, nós deveríamos, a partir de ouvir aquela mensagem, tomar uma decisão no nosso coração de, a partir de então, andarmos na luz como na luz ele está. Simples assim. Se andarmos na luz como na luz ele está, essa é a primeira necessidade de todo ser humano que quer andar com Deus, que quer ser ouvido por Deus, que quer ter uma oração respondida por Deus. Queridos irmãos, presta atenção. Se nós quisermos de fato, presta atenção nisso, o favor de Deus, se nós quisermos de fato ter amizade com Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, andar na luz. Escute, Deus não tem amizade nenhuma com quem fez a opção por si mesmo, por conta própria, de continuar andando nas trevas, de continuar andando na mentira, de continuar andando no fluxo desse mundo. Eu vou repetir: Deus não tem compromisso nenhum, Deus não tem amizade nenhuma com quem optou em seguir o fluxo desse sistema que está aí. Se nós quisermos ter comunhão com Deus, primeira coisa que Jesus fala através do discípulo João, ele diz assim, que nós precisamos de andar na luz todo momento da vida da gente. Em João capítulo de número 8, versículo 12, Jesus disse assim: olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim, aquele que acredita em mim, que crer em mim, jamais andará nas trevas. Outra coisa que a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo de número 5, diz que Deus é luz. A Bíblia diz, 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim, que não existe comunhão nenhuma entre luz e trevas. Nenhuma. Então, se nós quisermos ter amizade com Deus, comunhão com Deus, há necessidade da gente andar na luz como na luz ele está. A Bíblia Sagrada diz, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: olha, que ele nos chamou das trevas para a luz. Ele nos faz um convite de sairmos das trevas para a luz. Se nós quisermos que Deus nos ajude, escute isso, se nós quisermos que Deus responda às nossas orações, é necessário que nós venhamos romper com o mundo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas desse mundo, os apetites da carne, as coisas dessa vida, que dá prazer aqui, mas que não leva a lugar nenhum, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que faz amizade com o mundo, faz inimizade com Deus.
Deixa eu te dizer, é preciso cortar o cordão umbilical se a gente quiser de fato ter comunhão com Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, Jesus falando que quem quiser vir após mim, em primeiro lugar, tem que negar a si mesmo, tem que abrir mão, tem que deixar para lá, tem que abrir mão de tudo aquilo que se faz necessário, abrir mão, jogar fora. E aí sim você vai ver que quando você abrir a tua boca, pedir oração, falar com Deus, a resposta vai chegar na tua vida. Deixa eu dizer isso aqui para você, irmão. O que nós precisamos não é que Deus faça alguma coisa, eu já falei sobre isso. Nós não precisamos, o que nós precisávamos que Deus fizesse, Ele já fez. Agora é a gente. O que o homem precisava que Deus fizesse, já foi feito. A Bíblia diz, está tudo consumado. Está tudo consumado. Agora sou eu, agora você, agora somos nós. Deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada diz que é um coração de fato contrito e quebrantado. Deus ele não rejeita não. Deus ele não joga fora não. Porém a mesma Bíblia Sagrada diz assim, no Salmo 127, diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a minha casa, se Ele não fizer parte do meu projeto de vida, se Ele não tiver nos meus planos, nos meus sonhos, como prioridade para a minha vida, se Ele não edificar a minha casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se Ele não cuidar da cidade, isso é, de tudo aquilo, de todos aqueles que estão ao meu redor, é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, é tudo inútil, é vazio. Deixa eu te dizer isso aqui, muito carinho. Sabe por que tantos conflitos no meio de nós? Sabe por que a humanidade vive em conflito? E sempre viveu? Sabe por quê? Porque você não nasceu para viver para você, você nasceu para viver para Deus. Você sabia disso? Você sabia? Por que é que existe tanto conflitos no meio de nós, a Bíblia diz? Por causa dos nossos apetites, por causa dos nossos caprichos. A Bíblia diz que nós nascemos para Ele, é para Ele que nós estamos aqui, nós vamos voltar para Ele. Escute o que eu vou te dizer. Sabe por que tanto vazio? Sabe por que tanta inquietação? É porque você não nasceu para você. Você não nasceu para sonhar para você, para viver para você. Você nasceu para cumprir com o propósito de Deus na tua vida. Deixa eu te dizer, irmão, ele veio. E quando ele estava passando no mar da Galileia, ele fez um convite universal para uma pessoa. Mas esse convite é universal. Ele estava passando perto do mar da Galileia. Tinha alguns pescadores ali, lançando a rede no mar, ou se não, vindo do mar da Galileia para a beira do mar, da praia, lavando já as redes. Ele olhou para aqueles homens e disse assim: olha, vinde após mim. Vinde após mim. Esse convite é universal, irmão. Esse convite foi feito lá atrás, é feito hoje e vai ser feito a vida inteira. Vinde após mim. Deixa eu te dizer, você sabe o que é pecado na Bíblia? Pecado é quando eu deixo de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do meu próprio coração. Pecado, transgredir a Deus, entristecer o coração de Deus, é quando eu deixo de obedecer a Ele para obedecer a voz do meu coração. Quando eu deixo de agradar a Deus para agradar alguém, quando eu deixo de agradar a Deus para agradar uma pessoa específica. E aí, entristecendo o coração de Deus, Deus entende. A gente diz sempre assim: não, é Deus entende. Deixa eu te dizer, foi Ele que disse assim: olha, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus tem projeto e propósito na vida de cada um de nós. É que Deus tem coisas ainda para realizar na vida da gente. Deus te chama para abrir mão dos seus caprichos e entregar-se a Ele por inteiro. E aí sim, quando a luz de Deus passar por você, eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deixa eu te dizer isso aqui. Se nós ouvirmos a voz de Deus, a primeira proposta dele é a seguinte: é que se a partir de então nós andarmos na luz como na luz Ele está, nós teremos comunhão uns com os outros, e comunhão uns com os outros leva-nos a ter comunhão com Deus. Quando se tem comunhão uns com os outros, há uma grande possibilidade gigantesca de ter comunhão com Deus, irmão. Não há possibilidade nenhuma assim de ter comunhão com Deus sem haver comunhão entre nós. Então, primeira coisa, a necessidade da gente andar na luz.
Porque é na luz que Ele está. Ele nos chama para a luz, para viver na luz e para andar na luz. Escute, segunda coisa que eu quero dizer aqui é que se nós quisermos sermos chamados de filhos, olha o que a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos. E no final desse versículo termina dizendo: nós temos um advogado junto do nosso Pai. Se nós quisermos sermos chamados de filhos, precisamos de obedecê-lo como nosso Pai. Biblicamente falando, não há possibilidade nenhuma de sermos chamados de filhos, a menos que venhamos obedecê-lo como Pai. O Pai, irmãos, o Pai quer o bem do seu filho. O Pai quer ver a gente bem. O Pai está torcendo por nós. O Pai está investindo na gente o tempo todo. Ele veio a fim de reconciliar o mundo com Deus, o homem com Deus, trazer de volta a amizade que foi perdida. Ele veio a fim de nos colocar de volta no caminho. Deixa eu te dizer, toda necessidade humana só encontra resposta em Deus. Toda necessidade, toda inquietação, todo trauma, toda dificuldade, todo barulho só encontra resposta em Deus. A minha vida nunca será uma vida de fato se não tiver um encontro com Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Tiago, no capítulo 4, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você quer que Deus ande do teu lado? Então ande do lado dele. Você quer que Deus abra as portas para você? Então abra as portas para Ele. Você quer tocar no coração de Deus? Então toque você no coração. Então deixa Ele tocar no teu coração. Quando você abrir o teu coração para Deus, o coração dele também estará escancado para você. Deixa eu te dizer, é necessário dar a Deus o que é de Deus: a honra e a glória. Aleluia, glória a Deus. Todo ser humano foi criado para Deus. Você não está aqui para viver bem, não. Você está aqui para cumprir um propósito com Deus. Isso é a segunda fase. É a segunda estação. Você viver bem e chegar onde você quer. A primeira estação é cumprir a vontade de Deus na sua vida. Quando Ele cumprir com a vontade dele na sua vida, quando você der a Deus o que é dele, o Salmo de número 1 fala da alegria daqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor. A Bíblia Sagrada diz assim: e será como uma árvore. Está falando de mim, de você, quando você obedece a Deus de fato. Será como uma árvore, mesmo nessa seca que está aí. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem e vai produzir fruto para a glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui para você: se você está vivo até hoje, é porque Deus tem promessa na tua vida. Se você está aqui num lugar como esse, é porque Deus tem alguma coisa aí reservada para você e que vai te surpreender. Você está achando que não tem nada, mas Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus é grande, irmão. Melhor do que os teus planos é os planos de Deus para a tua vida. Melhor do que os meus projetos é os projetos de Deus para a minha vida. A Bíblia Sagrada diz assim no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 30, falando do povo: se o meu povo me obedecer, ouvir a minha voz e deixar com que eu trabalhe na vida deles, ele diz assim: olha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Se vocês ouvirem a minha voz, obedecer o que eu estou falando, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, livro de João, capítulo 14, versículo de número 21, a Bíblia Sagrada diz assim: e disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Eu o amarei e ele será amado do meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, como um pai que ele é, ele será amado do meu Pai. Deixa eu te dizer, irmão, longe dessa palavra, longe da mensagem do Evangelho,
nós estamos vulneráveis. Longe dessa verdade, nós estamos flexíveis. Longe dessa verdade, a nossa vida está falida, o nosso casamento está falido, a nossa empresa está falida, a nossa família está falida, tudo que a gente fizer vai por água abaixo. Longe dessa palavra, nós somos como um pássaro sem ninho, como um viajante no meio de um deserto, como um marinheiro sem bússola, como um peixe fora d'água. Porém, aquele que obedece a essa palavra, a Bíblia diz que ele é guiado pelo Espírito Santo. Se nós quisermos sermos chamados de filhos, há necessidade de a gente obedecê-lo como o nosso Pai que Ele é. Todo pai tem prazer no filho obediente. Todo pai tem prazer no filho que obedece. Já foi dito hoje aqui, eu quero repetir. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, diz assim: que aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, aqueles que creem, que confiam, que obedecem a Deus, que se submetem a Ele, o Senhor, a Bíblia diz, renovarão as suas forças. Vai subir com asas como águia, vai correr e não vai se cansar, vai caminhar, não vai se fadigar. O Senhor vai sustentar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O Senhor vai renovar as tuas forças. Continua confiando no Senhor, continua acreditando nele, continue olhando para Ele como o Pai que Ele é, e obedeça a Ele. Você vai ver que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. É necessário, em primeiro lugar, andar na luz, irmão. Não existe comunhão entre luz e trevas. Quem anda em desobediência não está na luz. Diz a Bíblia Sagrada que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam. Se você confia no Senhor, Deus está trabalhando por você. Se você acredita no nome do Senhor, Deus está renovando as suas forças. Glória a Deus, obrigada. Vou repetir, é necessário andar na luz. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, versículo de número 12, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha isso. Por isso que o mundo está indo de mal a pior, e vai continuar de mal a pior. Porém a Bíblia Sagrada diz que aquele que espera no Senhor, Deus vai renovar as forças dele. Deus vai renovar as forças dele. Nós precisamos, irmão, definitivamente de romper com todo esse sistema e obedecer o nosso Pai que está no céu. Você pode ter certeza que quando você ouvir a voz de Deus, Deus também vai ouvir a tua voz. Quando você abrir o teu coração, o coração de Deus também estará escancarado. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, os ouvidos dele não estão tampados. Não, Deus só está esperando uma atitude nossa. Depois de tanto olhar o comportamento humano, Ele veio para quê? Para nos dar força, para segurar nas mãos da gente aquilo que nada neste mundo pode fazer, nem o dinheiro, nem a prata, nem o ouro, nem a riqueza desse mundo inteiro pode fazer e mudar a vida da gente. Ele não está lá de dentro, Ele pode fazer, irmão. Ele pode mudar a vida da gente. Outra coisa que eu quero dizer em terceiro lugar, a partir do texto que a gente leu, versículo de número 17, que diz que o mundo passa, tudo passa, mas aquele que confia no Senhor, ele permanece para sempre. Outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: escute, ou a gente confia no nosso Pai, ou a gente confia de verdade no nosso Pai, ou a gente continua tomando remédio. Não estou dizendo remédio no sentido literal apenas. Ou a gente confia nele, ou a gente entrega a nossa alma nas mãos dele de fato, ou a gente continua tomando pílula. A Bíblia diz, primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, acabou. As coisas velhas ficou para trás. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Eu quero declarar isso aqui na vida dessa igreja aqui nesse lugar. Eu sei e tenho certeza no meu coração que Deus vai fazer coisas novas na vida de pessoas aqui. Eu sei que se você ouvir essa palavra e deixar essa palavra
coração. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Creia na palavra, porque ela tem poder. Irmãos, quantas pessoas querem entrar nesse lugar arrebentado? Quantas pessoas que entraram nesse lugar falidas? Quantas pessoas que entraram nesse lugar com o casamento, a bancarrota destruído, e o Senhor restaurou, o Senhor ressuscitou, o Senhor deu vida, mudou a história daquela mulher, daquele homem, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aquilo que o dinheiro não pôde fazer, o advogado, aquilo que o médico não conseguiu corrigir, o Senhor pôs a mão e as coisas ficaram tudo de volta no lugar. Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. A necessidade, em primeiro lugar, de andar na luz. Ande na luz e a luz vai andar contigo. A Bíblia diz assim: permanecei, não é passar, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A mesma Bíblia Sagrada diz: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiseres e assim será feito. Aleluia. Precisamos chegar à luz, caminhar pela luz e viver na luz, assim como Ele está. Tomar uma decisão de deixar que o Espírito ande na frente da carne. Não permita que os desejos da carne dominem o teu coração, a tua vida. Não permita que a tua carne, a tua natureza tome frente daquilo que Deus tem te orientado. Se Deus falou para você entrar pela direita, entra pela direita, meu irmão. Se Deus deu uma orientação para você, minha irmã, vá pela orientação que Deus está dando. No momento certo você vai ver que as coisas vão brilhar, os caminhos vão se alargar para você, e você vai perceber que valeu a pena. Sabe uma coisa, irmão? Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Até aqui Ele tem nos honrado, tem nos ajudado. Ainda que a tua vida esteja por um fio, confia no Senhor, porque Ele é fiel. Ainda que a tua vida esteja por um fio, creia no poder de Deus, porque Deus não vai te deixar assim. Deus não vai permitir que a tua vida continue assim. Ele vai arrumar um jeitinho, Ele vai resolver esse negócio, irmão. Deixa eu te dizer isso aqui. Quando a luz passar por mim, quando a luz atravessar o vidro, quando a luz entrar no meu coração, eu vou dizer uma coisa aqui: o diabo pode tentar, pode rodopiar, ele pode arranhar, pode arrancar, pode gritar, pode fazer careta, pode assombrar, ele pode planejar, montar cilada, ele pode empurrar, ele pode zombar, ele pode fazer o que for. Deus nos dará o escape necessário. A Bíblia Sagrada nos ensina que, se for necessário, Ele para os céus e a terra para abençoar a minha vida e a tua vida. Deus faz o que for necessário. Por isso já foi dito aqui, de antemão, já foi dito aqui, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo de número 46. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, refúgio e fortaleza. Ou a gente confia em Deus, de fato, ou a gente continua com os nossos traumas. Ou a gente confia nele e continua brigando e discutindo. Ou a gente confia nele ou continua cansando, correndo atrás do vento e atolando numa areia movediça que muitas das vezes não tem retorno. Ou a gente confia nele e continua com as nossas crises. Querido, a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 91, a Bíblia diz assim: olha, Ele me invocará. É Deus dizendo a respeito de mim e você. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele no meio da angústia. Não é fora da angústia, é na angústia. Vai passar por angústia, vai passar por dificuldade, mas eu estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Glória a Deus. Eu creio em Deus. A Bíblia diz: ainda que eu ande por vale de sombras e de morte, Ele estará comigo. Deus está cuidando da gente todo dia, irmão. Em primeiro lugar, meu Deus, é necessário andar na luz, sabia?
é necessário primeiro ouvir a voz de Deus, andar na luz, obedecê-lo como filho e como pai que ele é, filho que somos e pai que ele é. Ele veio para isso, porque ele sabia que sozinho nós não chegaríamos a lugar nenhum. Você sabia disso? Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer, nada. É por isso que não vale a pena. É por isso que, ainda que se houvesse uma outra alternativa, eu não queria. Ou a gente confia nele, irmãos, tudo que nós sabemos a respeito dele é que, se for necessário ele parar tudo para mudar minha vida e transformar minha vida, ele para. Tudo que nós sabemos dele é que ele é criador dos céus e da terra. Você sabia que a Bíblia Sagrada diz que até os montes obedecem a ele? Você sabia que até as árvores do bosque obedecem a Deus? As plantas, as flores obedecem a Deus. Você sabia que os peixes obedecem a Deus? Os passarinhos obedecem a Deus, irmão. Eu fico até envergonhado com essas coisas. Os bichinhos da floresta obedecem à voz de Deus, irmão. Você sabia que até os demônios obedecem a Deus quando ele manda? Irmãos, ele veio para nos fazer uma proposta, e o que ele espera da gente é que a gente aceite essa proposta, porque ele sabe que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. A nossa vida sem Deus é como um sopro, é como nada, é como um vácuo. Irmãos, presta atenção e eu já termino. Deus fez tantas coisas no passado. Presta atenção. No passado ele abriu o mar, foi dito aqui. Ele mandou comida do céu. O céu se abriu e desceu comida, sem precisar de trabalhar, sem precisar de patrão. A comida veio comida, veio carne, veio. No passado ele tirou água e tirou mel da pedra. Você já viu isso, um negócio desse? A ciência nunca explicou isso e nunca vai explicar. No passado ele ressuscitou o defunto. No passado, mais de 185 mil homens caíram em uma única guerra por causa da oração de um homem. 185 mil homens caíram numa guerra, uma única guerra, por causa da oração de um homem, por causa da fidelidade de um homem. Querido, deixa eu te dizer, Deus é o mesmo, ele não muda. Deus é o mesmo, ele não muda. Eu quero dizer algo aqui nessa noite, que nós venhamos embora, que nós venhamos hoje sair daqui, da nossa casa, sair daqui e ir para a nossa casa, que nós jamais saiamos daqui hoje sem tomar uma decisão na nossa vida, que a partir de hoje eu quero andar na luz. Deus só ouve a oração se eu tomar uma decisão. Deus só me responde de fato se eu sair daqui hoje decidido: Senhor, eu quero andar na luz. Senhor, eu quero andar na luz e quero obedecer a Ti, Senhor, porque de fato eu não estou aqui para mim, eu não vivo para mim, eu não nasci para mim, eu nasci para Deus. Aleluia. Então eu quero Te obedecer, Senhor. A Bíblia diz que antes que venham os maus dias, Senhor, eu quero sair daqui na luz, e na luz eu quero permanecer. Quero obedecer a Tua voz e quero crer, Senhor, que o justo, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, tudo passa, mas aquele que crê no nome do Senhor, ele permanece para sempre. Eu quero crer em Ti, eu não quero depender de mais nada para dormir, para sobreviver. Eu quero depender única e exclusivamente de Ti, Senhor, porque a Tua presença me basta. Eu quero terminar dizendo: creia no poder de Deus. Se lance na presença desse Senhor. Você não está aqui por acaso, é porque Deus tem propósitos para a tua vida. Deus nos faz uma proposta hoje, que se a gente resolver tomar a decisão de viver e andar na luz e permanecer na luz, quando essa luz atravessar a nossa janela e entrar dentro da nossa casa,
e permanecer lá dentro, alguém vai dizer: eis ali um santo de Deus, isso é, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma família de Deus. Eu me lembro que certa feita, se não me falha a memória, foi Josué, que em meio à crise, uma crise mundial dos seus dias, todo mundo em crise, ele disse: eu tomei uma decisão aqui hoje. Passou uma risca, fez uma risca no meio e diz assim: olha, a partir de hoje, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quem quiser servir ao Senhor, passa para o lado de cá. Querido, é tempo da gente fazer uma risca no chão e dizer: a partir de hoje, eu não quero mais viver do lado de lá, eu quero viver na presença de Deus e permanecer na luz. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Creia nele, e o mais ele fará na tua vida. Dependa única e exclusivamente dele, e ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus não te chama para fazer parte de uma religião. Deus te chama para fazer parte de um propósito eterno. Deus quer que você entenda que ele é o teu pai, e o pai quer ser obedecido pelo filho. É o mínimo. Fique de pé, por favor. Que Deus nos ajude. Vou passar a oportunidade para o missionário. Vai fazer uma oração por nós. Todos nós precisamos de oração. Eu preciso, irmãos, assim como você, eu preciso me converter cada dia. Eu preciso sair hoje daqui convertido pela graça de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, exclusivamente nele, e o mais ele fará. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus.